E aí galera, tudo bem? Bom dia! Primeiro A, primeiro B. Nós estamos aqui com mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar, olha só que coisa bacana, sobre propriedades periódicas. Mas a gente não vai falar tudo isso aqui de uma vez não, tá? Então a aula de hoje, você vai ficar aqui, olha, com a ideia do raio atômico. Falar em propriedades periódicas é falar nas propriedades que se repetem periodicamente com o aumento do número atômico. Tá? À medida que aumenta o número atômico, né, valores crescem, decrescem. E nós vamos estudar essa repetição, essa periodicidade que os elementos têm, tá bom? E essa propriedade periódica, ela pode ser dividida aqui para a gente em 7 partes. Primeiro, raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, a densidade, TF, lembra que é TF? Temperatura de fusão. Aqui o TE, temperatura de ebulição. E aqui o último é o volume atômico. Desses todos aí, eu destaco para vocês isso aqui, olha, o raio atômico, como sendo uma das propriedades mais importantes, tá? Depois a gente tem aqui mais ou menos na ordem. A gente tem a energia de ionização e aí depois a gente tem a eletronegatividade. Então isso aí vai mais ou menos finalizar o nosso curso aí do primeiro semestre, tá bom? E aí, de novo, chamo a atenção para essas 3 propriedades, raio, energia de ionização e eletronegatividade. De todas essas 7, essas 3 são as mais importantes, onde nós teremos que ter o domínio quase que total e pleno dessas propriedades aí que eu elenquei, que eu listei, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos falar da primeira propriedade, que é o raio atômico, beleza? Consegue vir aqui no cantinho que está aqui, ó, nesse cantinho para pegar isso aqui? Consegue? Olha só, muito obrigado, né? Olha só, nós temos aqui a junção de 2 átomos. Pegamos um átomo, um outro átomo e juntamos, deixamos muito próximo. A junção desses átomos dá para a gente uma ideia da distância de um núcleo até o outro núcleo. E essa distância de um núcleo até um outro núcleo é o raio desse núcleo. Então, se eu tenho um outro pedaço que é o raio, aqui nós temos o diâmetro, né, que dá a noção do tamanho do átomo. Então, se eu tiver um raio, né, mais um outro raio, eu tenho o diâmetro, e o diâmetro fornece para a gente o tamanho do átomo. Então é o seguinte, como que os químicos descobriram isso? Pegaram lá 2 átomos muito próximos, então estão na fase sólida, jogaram lá um tipo de raio, né? E esse raio ele conseguia atravessar, ó, todo esse material aqui, porque lembra, isso aqui são espaços vazios, só que quando o raio chegava e batia no centro aqui, ele deixava marcas, deixava sombra, como se fosse um raio-x, deixava sombras, marcas. E esses pontinhos eram fáceis de serem medidos. Então olha só, o que é o raio atômico? É a metade, né, do diâmetro de um átomo, e assim que foi medido, né? Então, olha só, dá para ter uma noção desse pedaço aqui, olha, isso é o raio, esse outro pedaço também é o raio. Então, o raio de um átomo, ele vai fornecer para a gente a noção do tamanho do átomo. Mas lembre-se, o tamanho a gente consegue pelo diâmetro, mas se eu souber o raio, eu consigo dizer mais ou menos o tamanho do átomo. Beleza? Nós teremos 2 situações para analisarmos. A primeira situação é em relação à família, ao comportamento na linha vertical. A segunda verificação é em relação ao comportamento na linha horizontal, ou seja, período, beleza? Vamos olhar aqui a família, você vai entender tranquilamente aqui, ó. Olha só, temos família. Peguei os elementos lá da família 1A. Então a análise é na família, no grupo. Até podemos colocar aqui assim, olha, para você entender que esse comportamento, ele continua. Peguei lá hidrogênio, o lítio e o sódio.
O número atômico do hidrogênio é 1, do lítio é 3, do sódio é 11. Beleza, galera? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a distribuição eletrônica disso aqui, olha. Você viu que a distribuição eletrônica, ela não sai da gente, beleza? Olha só, 1 próton, 1 elétron. Então é 1s1, porque tem 1 elétron. Se eu pegar aqui 3 prótons, são 3 prótons, 3 elétrons. 11 prótons, 11 elétrons. Tudo bem? Então é o seguinte, olha, vamos distribuir 1 elétron. Vai ficar 1s1. Distribuir aqui 3 elétrons, 1s2, 2s1. Distribuímos aqui, olha só, 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Beleza? O que é importante analisar agora? Analisar o número de camadas que tem em cada distribuição eletrônica. Então vamos lá. No primeiro, que é o hidrogênio, nós temos uma camada, ó, camada K, só ela. Na segunda distribuição eletrônica do átomo de lítio, nós temos 2 camadas, olha. Primeira camada é a K, segunda camada é a L. Então veja, o comportamento do lítio é ter 2 camadas, beleza? E a camada de valência dele é essa aqui, que é a última camada. No sódio, nós verificamos aqui uma distribuição um pouco maior. Então, nós teremos aqui, provavelmente, um número maior de camadas. Então, analisando aqui, são 2 camadas, né? Essa é a segunda e essa aqui é a camada 3, terceira camada, KLM. Beleza? Olha que legal, que bonitinho que ficou. Ficou bem fofo, né? Ó, K, KL, KLM. Vamos falar uma coisa? Olha, era hoje ali na cama Robinson Crusoe, não é? Em francês. Se eu pegar o próximo, olha, hidrogênio, lítio, sódio, virá o potássio. Potássio, o número atômico dele é 19. Se nós fizermos a distribuição eletrônica do potássio, adivinha quantas camadas nós encontraremos? Pensou? 4 camadas, é isso aí. Por que 4 camadas? Porque a tendência na família é aumentar o número atômico. E aumentando o número atômico, nós aumentamos o número de elétrons. E aumentando o número de elétrons, a gente aumenta o número de níveis, o número de camadas nessa distribuição eletrônica. Então, o próximo elemento aqui, ele vai ter 4 camadas. Abaixo dele, 5 camadas, 6 camadas, 7 camadas. Vamos verificar aqui, olha. Olha, uma camada, vamos imaginar que aqui seja o núcleo, né, do átomo, aqui o núcleo do átomo e aqui o núcleo do átomo. Os seus elétrons distribuídos aqui ao longo das camadas, aqui só tem uma camada, 1 elétron, aqui vai ter 2 elétrons e 1 elétron, aqui vai ter 2 elétrons, 8 e 1 elétron, e perceba o comportamento. Todas elas têm 1 elétron na camada de valência. Isso significa que é a família 1A. Então, beleza. Galera, olha só o desenho aqui. Você percebe que à medida que está aumentando o número atômico, está aumentando o número de níveis ou camadas. Com isso, nós percebemos que o sódio, comparado com esses outros dois, é o átomo que tem o maior raio, ou seja, ele vai ter o maior tamanho. Então, esse comportamento, ele se repete na mesma família. Por isso que chama periódico, de repetição. E aí nós teremos isso aqui, olha. Isso é muito importante. É o ponto importante dessa aula aqui, olha. Entendermos esse momento. Quanto maior o número atômico, maior será o número de níveis ou camadas e maior será o tamanho do átomo. Ou seja, tudo numa grandeza proporcional. Tudo numa grandeza diretamente proporcional. Aumentou, aumentou, diminuiu, diminuiu. Então é o seguinte, olha, a gente pode generalizar. Olha, um esquema um pouco mais prático para a gente guardar. Aumentou o Z, que é o número atômico, aumenta o número de níveis e aumenta o tamanho do átomo, ou seja, aumenta o raio. Aumentar o número atômico na mesma família aumenta o número de camadas, que aumenta o raio,
que aumenta o tamanho do átomo. Beleza? Então esse comportamento é na família. O que a gente percebe aqui? Que esse comportamento é um comportamento que ele cresce à medida que desce na tabela periódica. Então se a gente pegar aqui, olha só, nós teremos o seguinte, esse comportamento aqui, turma, o raio do átomo, ele está crescendo de cima para baixo. E é mais ou menos lógico, né? De cima para baixo, o número atômico vai aumentando. Vai aumentando o número de camadas. Se vai aumentando o número de camadas, vai aumentando o tamanho do átomo. Então, na mesma família, o átomo cresce de cima para baixo. Se eu pensar o contrário, subir, eu estou diminuindo o número atômico. Então, o tamanho do átomo também vai diminuir. Beleza? Então é isso, tá bom? Olha, isso aqui é uma coisa bem legal, bem tranquila. A quantidade de questões que aparecem nos vestibulares é enorme, é gigantesca. Então vamos ter esse domínio pleno dessa parte de raio atômico. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o tamanho se tiver no mesmo período, tá bom? Na mesma linha horizontal. Então aguarda aí. Vai tomar uma água e a gente volta já, tá bom? Tchau. E aí, galera, continuando aqui, nós vamos falar aqui, né, da propriedade periódica, que é o raio, agora verificando os elementos no mesmo período, ou seja, na mesma linha horizontal, analisando isso, ou indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar aqui, ó, no mesmo período, a gente tem que lembrar que eles possuirão o mesmo número de camadas. Mesma linha horizontal, segunda linha horizontal, todos os elementos têm 2 camadas. Terceira linha horizontal, todos os elementos terão 3 camadas. Essa é a ideia. Então vamos pegar aqui, olha. Peguei 3 elementos sequenciais e 3 elementos extremamente importantes. Olha, nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Número atômico 7, 8 e 9. Lembrando que você não tem que decorar esses números atômicos, ok? Conhecer os elementos, saber o nome de alguns elementos, mas não decorar. Então, 7, 8 e 9. Então aqui nós temos, olha, 1s2, 2s2, 2p3. A distribuição eletrônica. Para dar 7, 2, 4, 3. Deu 7. Aí nós vamos distribuir aqui 8, olha. 2, 4, com mais 4, 8. Então a distribuição eletrônica do oxigênio. E aqui, turma, nós temos a distribuição eletrônica do flúor, com 9 elétrons. Vamos verificar aqui? Olha que interessante. Nós temos aqui, turma, camada K. E para o nitrogênio, a camada de valência dele é essa daqui, a L, com 5 elétrons na camada de valência. E aqui nós temos a camada K e a camada L. Opa, 2 camadas iguais. Já era de esperar isso, né? Olha, que uma camada K, segunda camada L. Então, KL, KL. Então, perceba o seguinte, se a gente analisar tecnicamente, eles têm 2 camadas cada um deles. E, tecnicamente, com 2 camadas, parece que o tamanho é o mesmo. Os químicos, inicialmente, lá bem para trás, que não tinham assim, tanta tecnologia para fazer essas medições, imaginavam que o tamanho era o mesmo. Só que depois que a tecnologia veio chegando, novos instrumentos para medição foram criados e foram verificados que os tamanhos eram diferentes. Tá aí, então vamos investigar por que os tamanhos são diferentes. E aí chegaram à conclusão que está em função do número atômico. Por isso que a gente estuda aí propriedades periódicas. Vejam só, eu desenhei aqui 2 camadas para cada um deles. 2 camadas para o flúor, 2 camadas para o oxigênio, 2 camadas para o nitrogênio. Vejam, vou ficar aqui um pouquinho no cantinho, vejam a diferença sutil do tamanho desses átomos. Todos eles têm 2 camadas, mas olha, esse aqui é menor, esse aqui já é um pouco maior e esse aqui é um pouquinho maior. Então, essa é a ideia mesmo. Está percebendo que o tamanho está aumentando da direita para a esquerda. Então, por exemplo, poderíamos pensar aqui no raio
Deixa eu pegar aqui a minha régua. Poderíamos pensar assim no raio, galera. O raio, ele crescendo da direita para a esquerda. Então, se nós fizermos isso aqui, olha, nós teríamos o comportamento do raio, olha. Ele vindo aumentando, ó, nesse sentido. E aumentando mais um pouquinho aqui, ó. Fazer aqui. Então, vejam que o raio, ele está aumentando da direita para a esquerda. Mas por qual motivo? Vamos tentar entender aqui? O motivo é bem legal. Ó, olha essa parte aqui de baixo que é extremamente importante. Quanto maior o número atômico, maior será a atração núcleo-eletrosfera. Vejam que é o núcleo que atrai os elétrons, porque o núcleo é positivo. Quanto mais prótons tem no núcleo, o núcleo é mais positivo. Quanto mais prótons tem no núcleo, o núcleo é mais atraente, ele é mais forte e faz com que os elétrons se aproximem mais dele. Então é o seguinte, maior número atômico, maior a atração núcleo-eletrosfera, menor será o raio. Então vai ser uma grandeza inversamente proporcional. À medida que aumenta-se o número atômico, aumenta também a força nuclear, a força do núcleo, e com isso faz com que o raio diminua, porque a atração do núcleo para a eletrosfera é mais intensa. Então, a eletrosfera fica mais próxima do núcleo, e isso compacta, diminui o tamanho do átomo. Beleza? Então você vai olhar sempre. No mesmo período, você vai pegar quem tem o maior número atômico tem o menor raio. É como se nós fizéssemos isso aqui, olha. Ó, esse que tem o maior número atômico, ó, ele tem o maior número atômico, maior Z, e consequentemente vai ter o menor raio. Ó, essa que é a ideia. E se eu for lá para o cantinho, né, vou lá para o cantinho aqui, analisar o nitrogênio. O nitrogênio, na mesma linha desses três, é o que tem o menor número atômico. Então, se nós pensarmos aqui assim, o nitrogênio, ó, nitrogênio, ele vai ter o menor número atômico e ele vai ter o maior raio. Por qual motivo? Menor número atômico, o núcleo fica menos atraente. Então, ao invés de se aproximar os elétrons se afastam do núcleo. E isso, ó, dá um volume maior. Então, essa que é a ideia. Então, o número atômico e o raio, no mesmo período, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Aí, olha só, queria te mostrar mais uma partezinha aqui, que é em relação ao raio iônico. Raio iônico vai falar do raio do íon. Tem o íon cátion e o íon ânion, né? Vamos pegar aqui o exemplo? Esse aqui é um pouco mais tranquilo de entender. Ó, vamos pegar sempre o átomo neutro e o cátion, ou seja, o cátion é derivado do átomo neutro. O cátion perde elétrons, né? Você já sabe muito bem isso aí. Então vamos pegar aqui o sódio, olha só, e o cátion sódio. Perceba o seguinte, galera, o sódio, o número atômico dele é 11. O cátion sódio, a carguinha dele é 1+. Ele é um cátion monovalente. Ele perde um elétron. Então, esse, que é o átomo neutro, vai ter 11 elétrons e o cátion, ele vai ter 10 elétrons. Viu aí? Então, aqui, olha, ele nem ganhou, nem perdeu, então continua com 11, e esse daqui vai perder um elétron, vai ficar com 10. Pensa comigo. Fazendo a distribuição eletrônica desse daqui, nós vamos perceber que ele vai ter 3 camadas. Quais 3 camadas? Vai ficar assim, olha, 2, 8 e 1, né? K, L, M. E aqui, se você pensar no cátion, ele perde um elétron. E lembra das aulas anteriores? Perder elétron ou ganhar elétrons é sempre na última camada, camada de valência. Então vejam só. Para o cátion sódio, né, ele vai perder essa camada. Então, olha só, ao invés de ele ter 2, 8,
ó, eu vou escrever aqui, ó, só para você lembrar, ó, ele vai perder esse elétron aqui da camada. Então percebam que aqui nós teremos três camadas, e aqui nós teremos duas camadas. Vejam que três camadas são maiores que duas camadas. Beleza, galera? Deu para entender aí? Duas camadas. Logo, a gente pode generalizar. O raio do átomo sempre será maior que o raio do cátion. Então vejam, olha o cátion, desse jeito, pequenininho. Olha o átomo neutro, maior. Então, o átomo neutro, comparado com o seu cátion, sempre terá raio maior. Beleza? Então é isso. A gente para um pouquinho aqui, a gente vai fazer uma outra lousa, um outro vídeo, para a gente falar dos ânions e o átomo neutro. E depois vamos falar um pouquinho sobre as espécies isoeletrônicas. Aguarda. E aí, galera, voltando aqui para o nosso último bloco de aulas, falando aí do raio atômico, né? Continuando agora um aprofundamentozinho nosso aí, o raio iônico. E no raio iônico nós vamos falar sobre o ânion, né? O átomo neutro e o derivado dele, que é o ânion. Ou seja, lembrando que nessa passagem agora, ele ganha elétrons, né, para virar um ânion, e ganha lá na última camada, a camada de valência. Então aqui nós temos o flúor, número atômico 9, 9 elétrons. E aqui tem o fluoreto, chama fluoreto, você está aprendendo nomenclatura com o Juninho, né? Fluoreto, ó. Aqui 9, porque é do átomo de flúor, virou um ânion, agora com 10 elétrons. Chegou um elétron lá na camada de valência para completar o octeto. O que nós temos aqui? 9 elétrons e aqui nós temos 10 elétrons. Percebam que na hora que eu faço a distribuição eletrônica, olha só o que vai acontecer. Olha, 1s2, 2s2, 2p5. Né? Contando aqui tem 2, 4, com mais 5 dá 9. Aqui já tem 10, olha, 1s2, 2s2, 2p6. Tem 10. Mas vejam que o número de camadas permanece o mesmo. Aqui, ó, camada K, camada L, camada de valência com 7. Aqui a camada K, camada L, camada de valência com 8, ficando mais estável. Beleza? Adquirindo a configuração de um gás nobre. O que eu estou querendo mostrar aqui, turma? Que o número de camadas é o mesmo. Então, tecnicamente, como eu falei, o tamanho deveria ser o mesmo, mas não é o mesmo. Então, vamos lá. Lembra quando empata o número de camadas? Quem é que desempata isso? Quem é que vai diferenciar quem é maior ou menor? É o número atômico. Então, veja o seguinte, olha. Nós temos 9 de número atômico. Aqui também tem 9. Fala, puta, Vi, e agora? Como que faz? Tá a mesma coisa. Então, beleza, galera. O número de camadas é o mesmo, o número atômico é o mesmo, porque é o mesmo elemento, então não tem como o número atômico diferenciar, porque eles não são diferentes. Então, o que nós temos que pensar? Vamos pensar assim. Olha, nessa passagem desse átomo para o ânion, houve o acréscimo de um elétron, certo ou não? Esse acréscimo de um elétron, chegando lá na eletrosfera, faz com que a eletrosfera aumente de volume. Quer ver, pensar numa coisa? Imagina que nós estejamos numa rodinha assim de amigos e amigas, não é? Temos pessoas ali numa roda. Aí chegam lá mais 2 pessoas. Aquela roda, ela está lá limitada. Para acomodar mais 2 pessoas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir a roda. Então, o volume, ele expande, ele aumenta. Então, a chegada de um elétron faz isso. 2 elétrons, aumenta mais. 3 elétrons, aumenta mais. Que é o contrário do raciocínio para o cátion. Quando tem um cátion, eu tenho que perder elétrons. Imagina num grupinho, vai saindo, tem lá 6 pessoas, sai uma, 5, sai mais uma, e vai ficando cada vez menor. Beleza? Tudo bem? Então, um cátion, ele perde elétrons. Então, o tamanho dele é menor do que o seu átomo neutro.
Agora, um ânion, ele ganha elétrons, então o tamanho dele vai ser maior do que o seu átomo neutro. Então a gente pode generalizar. O raio do átomo, neutro no caso, né, é menor do que o raio do ânion, já que a gente não pode diferenciar pelo número atômico, porque eles têm o mesmo número atômico. É o mesmo elemento químico, só que um está neutro e o outro está ionizado. Beleza? Então é isso. Nós vamos ver aqui a última parte do bloco de aula de hoje, tá? Que vai falar sobre as espécies isoeletrônicas. Vejam que aqui nós temos duas espécies químicas diferentes mesmo. Nós temos o cátion sódio e aqui nós temos o ânion fluoreto. O cátion sódio, ó, a gente já sabe, 11. Então, olha só, perdeu um elétron, 10. Aqui, olha, 9 ganhou um elétron, 10. Aqui não precisa nem fazer, né, a distribuição eletrônica, porque todos têm 10 elétrons. Diferentemente desse exemplo, que um tinha 9 e outro tinha 10. E o mesmo número de camadas. Agora aqui não. Todos têm o mesmo número de elétrons. E lembram, quando temos íons ou espécies diferentes com o mesmo número de elétrons, nós chamamos de isoeletrônicos, ou seja, mesmo número de elétrons, 10 e 10. Quem é maior, o cátion ou o ânion fluoreto? Só pensar, galera, ambos têm duas camadas, porque o número de elétrons é igual, duas camadas nesse caso. Peraí, se ele tem duas camadas, então eles apresentam o mesmo número de camadas. E quando as espécies são diferentes, agora sim, quem diferencia é o número de prótons no núcleo. Então, exemplo, a nossa generalização aqui. Quanto maior o número atômico, maior a força nuclear e menor vai ser o raio, porque a força nuclear ela vai atrair mais os elétrons, então o tamanho vai diminuindo, beleza? Então, empatou o número de camadas, beleza? E as espécies são diferentes. Quem vai diferenciar é o número atômico. Então vejam lá, de novo, mesmo esquema que eu fiz num vídeo anterior. Olha, esse tem 9 de número atômico e esse tem 11. Então o menor número atômico está aqui, ó. Aqui tem o menor número atômico. Se aqui tem o menor número atômico, percebam que o número atômico e o raio, para esse caso, né, das espécies isoeletrônicas, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que vai acontecer? Quem tem o menor número atômico tem a menor força nuclear. Se tem a menor força nuclear, é menos atraente. O raio expande. Então, nós teremos aqui, olha só, nesse caso, um raio maior raio. E vejam só, galera, olha esse desenho aqui. Esse desenho é maior do que esse desenho aqui. Por qual motivo? O mesmo motivo que nós fizemos aqui e nós vamos fazer aqui no cantinho, olha. Essa espécie, que é esse cátion, tem o maior número atômico. O Z dele é maior. O Z dele é 11. Por ter o maior número atômico, a força do núcleo atraindo os elétrons, ela se torna muito maior. Então, a distância, ela diminui. Então, o tamanho também diminui. Então, maior número atômico terá o menor raio. Ó, o menor raio. E isso aqui, olha, demonstra que é uma grandeza inversamente proporcional. Só toma cuidado com esse negócio de grandeza inversamente diretamente proporcional, porque é o seguinte, o número atômico e a força nuclear são grandezas diretamente proporcional, tá? Agora, o número atômico e o raio são grandezas inversamente proporcionais para esses casos que nós vimos aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. O que eu preciso de vocês? Que vocês copiem tudo no caderno. A gente vai passar por uma fase aí um pouco pesada que fala sobre as propriedades periódicas, né? Vimos a primeira, são 7, faltam 6. Então anota, faz o resumo, organiza tudo aí e nós vamos nos falando lá nas lives, nos plantões, beleza? Participe dos plantões, fique em casa, estamos aqui por você e com você. Um grande beijo, boa semana, boas aulas, até mais. Tchau, tchau, turma. Valeu, beijos.